tecnológica longínqua, e ainda tem o processo da pessoa que vai caminhar com isso, vai deixar. Então, não dá para dizer assim, acabou esse período. Mas o que acontece? No final desse período, com as máquinas produzindo a todo vapor, a máquina do vapor, em cada quatro pessoas, uma era enriquecida e 3 empobrecidas. Gente, eu não estou falando do tempo da Arca de Noé, eu estou falando de a partir de 1850, da Revolução Industrial. Vem desse processo, vem a produção em série, capitaneada pelo Henry Ford, que é chamado de Ford. A pessoa já trabalhava numa esteira, toda que já assistiu o filme Henry Ford, para casa, a pessoa trabalhava numa esteira, tinha ali um motor que era mais pesado, e aí a pessoa botando para a lama, pegava para os lados de baixo, conseguia pegar o parafuso de cima, e ali adiante saiu o carro todo. Nessa velocidade da produção de série, ele teve que se produziu muito mais tênis. Para a questão da humanidade vai ser grandemente beneficiada. Nesse processo, ainda, em forma 1896, depois acelerou-se esse processo durante o século passado. O que acontece? Nós vemos várias outras promessas de felicidade. Uma delas, prometeram os ricos, prometeram o mundo, se todos nós concordássemos que pudesse ser usado veneno, era da Revolução Verde, se a humanidade concordasse em usar veneno, ia ser produzido muito mais alimento. A gente ia poder matar as ervas daninhas com veneno, sobraria só as plantas vigorosas, ia produzir muito mais trigo, milho, café, comida, o povo da humanidade. Uns resistiram, outros se entregaram, acreditando nesse plano da sereia. Envenenaram o mundo, continuam envenenando, envenenando também no Rio Grande do Sul, que é um dos maiores usuários do agrotóxico clandestino. Passado esse processo, nós só pegamos o veneno, porque a fome, ela se multiplicou pelo mundo. Não teve essa tal benefício coletivo. Continuando nesse processo histórico, porque cada um de nós tem uma olhada na história, nos últimos 150 anos da história, vem todo o produtismo, a experiência da qualidade total, vem a informática, vem a mecatrônica, vem todas essa segunda fase da Revolução Industrial. Vem mais uma promessa, que se todos nós concordássemos, fizéssemos um acordo, ninguém reclamasse, com o uso da transgenia, com o uso do transgênico, nós íamos ter
uns desistiram, outros se entregaram. E nós temos mais problemas de fome ainda no mundo. E o resultado disso é que hoje, de cada 8 pessoas no mundo, uma é enriquecida e 7 estão empobrecidas. Então, dentro dessa realidade, eles têm uma perspectiva que até o ano 2030, e todos nós vamos estar vivos até 2030, inclusive o Pedrinho, 2030, queremos ele aqui, vivo e forte. 1% da humanidade vai estar controlando 90% das riquezas do mundo. E olha que nesse processo histórico teve várias tentativas de trancar esse processo. Nasce aqui, primeiro com Engels, mas depois com Marx, toda a discussão desse contrapor a esse modelo capitalista, que nem era tão violento no tempo de Marx, como é hoje. Tem a BBC de Londres, todos conhecem, fez uma pesquisa que ouviu 210 mil pessoas. Fazendo a seguinte proposição: você viveria com saúde nas duas situações. Você viveria com saúde até os 90 anos, na situação que você está. Não foi perguntado qual era a situação. Você escolheria viver até os 90 anos na situação que você está, ou se você pudesse voltar, viveria até os 60 anos com dinheiro. 92% das pessoas aprovaram a pena de morte para si próprio. 92% das pessoas do mundo do mundo concordam em diminuir tanto sua vida, se matar, por ter algumas condições materiais melhores. Então, o capitalismo ele faz ele dá nessa velocidade, e acúmulo de riqueza a qualquer custo. A qualquer custo. Então, é evidente que eles ainda por algum tempo vão respeitar um pouco quem produz. À medida que eles conseguirem substituir quem produz por máquinas, não serão só os indígenas, os negros, os indígenas, que hoje a gente coloca na lista, porque é um processo de dificuldade, na margem do processo, que não tem os direitos humanos minimamente garantidos, mas serão todos. Então eu faço essa fala para concluir, que a gente dando essa espiada na história, é evidente que cada um de vocês que estão aqui hoje tem a sua militância particular no seu movimento, no seu segmento, mas a gente também precisa ampliar a nossa militância, o nosso olhar para o mundo, porque nós
precisamos cada vez mais estarmos juntos. E nós, às vezes, brigamos mais com nossos parceiros 7, 8 aborrecidos. Quantas vezes assim, o Itamar é muito gritão. Mas então fica lá como Gerdau que fala manso. Então nós estamos procurando, em vez de a gente construir relações políticas, relações verdadeiras com nossos irmãos parceiros, os ídolos, vocês são vagabundos, trabalham, não sei o quê. Como é que vai agora a turma quer regularizar a terra dos ídolos lá? Uma loucura. Isso tem que ser no Congresso. E daí o Congresso patrimonialista vai dizer que não. Deixa os caras sem terra. Mas nós temos lá atrás. Eu lá no meio disso de meio pessoa. Mas o pessoal do movimento, LGBT, não sei o quê. O nosso esforço urgente é para a gente diminuir as nossas diferenças, construir parcerias com sinceridade para a gente fazer frente a esse processo. E os métodos, meu camarada Edson, os métodos, eles, se precisarem usar todos os métodos que a gente tem conhecimento na história, e mais, eles vão produzir outros métodos para que a gente fique submissos ao capital, ao que vale ao dinheiro. Eu vivo até os 60, o dinheiro eu vou viver até os 90 nessa minha vida. Vou viver até os 60 com o dinheiro. A materialidade, o dinheiro, a riqueza, eu não estou falando de espiritualidade, que é outro assunto que eu creio que falar. Eu estou falando mesmo de degradação dos direitos dos trabalhadores no mundo. Da crise na Previdência, quem é que paga a conta? Os empresários, vai ser uma carga de impostos, coisa e tal. Só que ninguém ganha mais dinheiro do que os empresários no Brasil. E o que eu sinto, eu fico mais triste, eu estudei, fiz um curso de 38 semanas no DIES, sobre a tributação. O que a gente tem que ir agora? Essa história que o Brasil paga mais imposto, não paga mais imposto. O mais básico dos tributos, que é o tributo sobre a riqueza, nós não temos. Tributo sobre riqueza, não temos. Eu posso, não tem cabimento. Não tem cabimento. A gente precisa discutir isso de forma muito parceira, com muita sinceridade. Temos nossas diferenças, evidente, mas a gente precisa ter a capacidade de olhar, porque
esforço. Tem um esforço. De 50 para 40 tem um esforço. Agora vamos combinar que 40% do orçamento da nação brasileira para pagar a vida dos brasileiros. Eu vou até discutir se faltou lugares políticos, se teve alguma traição, mas eu estou dizendo que é o que tem hoje de esquerda e que está no governo, ou está no poder, está no governo, não conseguiu comprar essa política terrível que os banqueiros vão. E é evidente que não vai ter dinheiro para demarcar as terras indígenas, não vai ter dinheiro para educação, não vai ter dinheiro para merenda, estou com problema na merenda, estou com problema com várias pessoas. Por conta desse esforço que o capitalismo faz de concentrar riqueza. E aí os direitos humanos, eu deixo o meu querido amigo que até aqui no filme, o Jorge Amado, para não ficar meio confundido para falar. Um grande abraço a todos, eu queria dizer, cada um no seu espaço, cada um na sua militância particular, a sua ONG, faça o melhor para que a gente possa frear esse processo louco que está colocado aí e logo, logo a barbárie vai tomar conta. Os nossos netos vão ter dificuldade de entender. Muito obrigado. Obrigado, Marcos. Gente, a vida, obrigado ao Vinte, chegou o nosso vereador Vinte aí, entre nós, presente. A vida nos causa boas, vamos falar das boas situações, né? E eu quero simbolicamente usar vocês dois para esse momento de hoje. O Jorge vai fazer uma palestra agora, e eu conheci o Jorge. Ele não é muito alto, né? Mas ele era mais baixo. Essa gente. Ele devia ter o quê? 16? 18 anos. Não sei se foi aluno do Marcos Souza, mas simbolicamente dá para ser, tá? Porque o Marcos Souza tem mais de 40. Então, quando a vontade de fazer e quando a desigualdade diminui, dá resultado. Né? E o Jorge, para nós, aqui, simboliza isso. Né? Porque a gente teve a oportunidade de conhecer a trajetória do Jorge. E agora vocês vão ouvir, quem não ouviu o Jorge ainda vai poder ouvir e confirmar isso que eu estou falando. Então, assim, isso no período, não de 200 anos, como o Marcos faz esse resgate histórico do capitalismo e da sociedade humana. Isso em 16 anos, 20 anos, vamos dizer. Vamos deixar para 20 anos. Tá? Em 2 décadas, o Brasil conseguiu diminuir a desigualdade e vários outros jovens nasceram e se construíram. Então, com essa introdução, eu passo a palavra para o meu amigo e camarada Jorge. Bom dia a todas. Agradecer aí a possibilidade de estar fazendo essa fala. Tem uma frase do Dostoiévski que dizia que se você quer conquistar o mundo, comece com sua aldeia. Então a gente nunca pode deixar de percorrer os caminhos das nossas origens. E as minhas origens passam pelo Quilombos Teixeira da Mostarda e passam pela Escola Técnica de Agricultura de Viamão. Então são os cargos de Viamão, são os lugares que nas idas e vindas da minha vida eu sempre estou voltando, porque voltar às origens é reconstruir o tempo todo a nossa história. E estar aqui hoje para mim é muito importante, Dr. Marco, que está lá. Primeiro pelo seguinte, eu estava voltando agora, lá para o ano de 1992, 1993, quando eu estudava alemão.
que por mais que muito boa, o contexto histórico do Dr. Mário fez, a gente tem grandes transformações no Brasil e a gente não pode deixar essas transformações, né, serem sorrateiramente invisibilizadas pelo atual momento de crise política, ética e moral do país. Por que a gente está aqui hoje? A gente está aqui porque nós chegamos na 12ª Conferência Nacional de Direitos Humanos. E nós chegamos na 5ª Conferência Estadual de Direitos Humanos do Rio Grande do Sul. O tema da Conferência de Direitos Humanos do Rio Grande do Sul é construir um sistema estadual de direitos humanos. Ou seja, construir um sistema que dê conta dessas questões. E vejam bem, a Secretaria de Direitos Humanos do Rio Grande do Sul, ela foi criada em 2011. Ela completa apenas 5 anos. Estamos no Rio Grande do Sul, um estado dito, politizado, no tema de direitos humanos na agenda pública, há apenas 5 anos. A conferência, ela tem basicamente 3 papéis. Eu acho que o primeiro deles, para mim, pelo menos, é o mais importante, que é esse momento que a gente tem de a conferência como ato educativo. A conferência educa. A conferência serve para que aprendemos sobre determinado tema. Aqui hoje estamos falando de direitos humanos. Poderíamos estar falando de saúde, de educação, de meio ambiente. Então a conferência educa. Além de educar, daqui vai sair propostas, daqui vai sair proposituras para pensar, para reformular políticas públicas. E também vão sair daqui, obviamente, delegados de Viamão, que irão para a conferência estadual, para, junto com os delegados dos outros municípios, ajudar nesse desafio, nessa tarefa de construir um sistema de direitos humanos no estado do Rio Grande do Sul. Essa conferência, ela vem provocada na época pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, que se transforma em final de 2015 no Ministério de Direitos Humanos, Mulheres e Igualdade Racial, unindo a Secretaria de Política para as Mulheres, a Secretaria de Políticas de Igualdade Racial, a Secretaria de Direitos Humanos, a Secretaria Nacional da Juventude. Na minha compreensão da forma que foi feito um grande retrocesso para a política de direitos humanos no Brasil. Por quê? Olha, para quem acredita em direitos humanos e direitos humanos como tema transversal, ou seja, diálogo entre os temas, é excelente. Nós temos todos os temas com um único lugar. Mas, por que foi feito desse jeito? Para atender o velho clientelismo político, a velha negociada, que a gente honestamente. A gente precisa entender que não foi feito em debate, não foi feito na perspectiva de uma concepção político-ideológica. Foi feito para atender determinados interesses da política brasileira. Então, esse modelo de conferência de direitos humanos pensado para 2015, em 2015, e que se executa agora em 2016, ela tem uma proposta nova, que é, nós teremos em abril, mas conseguimos fazer o que ocorresse no mesmo local. E o grande tema de todas essas conferências é justamente como implementar as políticas de direitos humanos no país. Como efetivar essa política? E esse é o grande desafio das conferências. E aí, a gente precisa ter um olhar ao longo, se nós pegar o período
lei do antigo presidente do Conselho Federal da OAB, que dizia que a efetivação da democracia, a efetivação das políticas públicas, ela perpassa pela mobilização social. Então, se nós não temos, por exemplo, uma conferência de direitos humanos chamada pelo poder público em Viamão, é porque talvez a gente tenha que ter consciência que nós, sujeitos de direitos humanos, militantes de diversos temas de direitos humanos, não conseguimos ainda nos organizar de forma suficientemente forte para pressionar o poder público a assumir essa pauta. Então isso passa pela nossa mobilização. As conferências de direitos humanos e o tema de direitos humanos, ele tem a ver com o conceito de igualdade de oportunidades. Igualdade de oportunidades significa entender que alguns sujeitos, ao longo da história do Brasil e da história do mundo, tiveram problemas sociais aos quais as políticas hoje precisam efetivar medidas afirmativas para equiparar suas condições das demais pessoas. Se as mulheres por muito tempo não puderam votar e serem votadas, é preciso medidas para equiparar a condição de participação política das mulheres nas economias. E isso não pode ser entendido como, muitas vezes, a mídia se informa como um benefício, mas sim como um direito. Assim como é o direito, o acesso, a acessibilidade às pessoas com deficiência. Vai chegar um dia, meu nobre camarada, não precisaremos mais falar em acessibilidade, porque os espaços já serão desenhados de uma forma que todas as pessoas participarão em igualdade de oportunidade. Mas na medida que não temos esses espaços, precisamos sim de garantias legais para que isso ocorra. Precisamos de vagas reservadas, precisamos de cotas de concurso público. Então são essas as questões que vão nortear. A igualdade de oportunidade vai nortear as conferências de direitos humanos, pensando em cada segmento e o que ele precisa para se equiparar em igualdade com as demais pessoas. O que a população de rua precisa? O que as mulheres precisam? O que os negros? O que os índios? O povo de terreiro, eles têm nos municípios brasileiros os mesmos direitos que as demais religiões? Sabemos que não têm. Sabemos, por exemplo, que lá em Mostardas, das casas do terreiro, apenas uma de todas elas teve coragem de botar uma placa dizendo de matriz africana, porque o preconceito ainda é forte de tal maneira que as pessoas não têm, muitas vezes, a liberdade de se assumir religiosamente falando. Então é nesse sentido que a igualdade de oportunidades ela precisa ser afirmada. E se nós olharmos para a década de 2000, nós tivemos algumas questões, alguns programas, algumas políticas que foram nessa direção. Por exemplo, foi nos anos 2000 que nós tivemos, a gente fala tanto em acessibilidade, meu camarada Serginho, mas a acessibilidade entra na agenda brasileira em 2004. Em 2004 nós temos um decreto regulamentando a acessibilidade, regulamentando, doutor Deus, a Constituição Federal, que é de 88. Mas em 2004, que a acessibilidade entra na agenda brasileira. Em 2003 nós tivemos o Estatuto do Idoso. A Política Nacional de Educação e Direitos Humanos é de 2006. A Lei Maria da Penha é de 2006. Então vejam, nós estamos falando de temas que no âmbito político e normativo são muito recentes. Estão na lei, mas ainda precisam se consolidar socialmente. O Programa Nacional de Ações Afirmativas é de 2002.
das empresas aéreas garantirem a acessibilidade às pessoas com deficiência. A ANAC estabelecia isso como um critério. Isso vai ocorrer em 2013, essa mudança. Como, por exemplo, ocorreu o ano passado, em 2014, 2015, o direito das pessoas cegas poderem assistir um filme com audiodescrição. Até 2015, os cegos não tinham direito de ir ao cinema em igualdade de oportunidade com as demais pessoas. E falamos aí de pelo menos 6 milhões de brasileiros e brasileiras. Então, para você ver o quanto as questões de direitos humanos, elas estão no processo afirmativo. A gente precisa entender também que o fato de estar aqui, a garantia de estar aqui, a garantia da participação, de poder participar da disputa social e política. Em 2014, foi estabelecida a Política Nacional de Participação Social. E essa política, estabelecida pelo governo federal, ela foi cassada pelo Congresso Nacional. O Congresso Nacional sustou a participação social. Então, para você ver o quanto esse processo de disputa ele é fundamental. Em 2015 foi um ano muito importante, no âmbito de agenda de desenvolvimento. De 2000 a 2015, o mundo se guiou, o norte de todo o desenvolvimento do planeta se deu a partir dos objetivos do desenvolvimento do milênio, de 2000 a 2015. Foram grandes objetivos estabelecidos em todos os países pactuados pelo sistema ONU para orientar a política de desenvolvimento do planeta. E em 2015, esses objetivos foram substituídos pelos objetivos do desenvolvimento sustentável. Os objetivos do desenvolvimento sustentável vão de 2015 a 2030. O que há de diferente nesses dois processos? Os objetivos do desenvolvimento do milênio, do ADM, não garantiram os direitos humanos na sua essência, na sua concepção. Então, tudo que se pensou nesse período no âmbito planetário, em política de desenvolvimento, não levava em conta os direitos humanos. Ao passo que os ODS, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, eles, por conta da experiência brasileira, então o Brasil teve um papel muito importante por conta desses 20 anos de acúmulo na área de direitos humanos. Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável se atendem diretamente para as questões dos direitos humanos. E com isso, o tema de direitos humanos entra na agenda de desenvolvimento, passa a ser parte da agenda de desenvolvimento. E para nós é uma grande conquista. Por quê? Porque a gente agora tem espaço para debater isso no desenvolvimento. Bom, eu trouxe aqui algumas informações para a gente ter uma ideia, porque nessa perspectiva, a gente precisa pensar, bom, como a gente aplica a política de direitos humanos no Brasil, ou a gente constrói uma política de direitos humanos. A gente precisa ter pelo menos 3 questões distinguidas. A primeira delas é você ter de fato a institucionalidade dos direitos humanos nos entes federados. E quando a gente olha para os 5 mil municípios do Brasil, conforme dados do IBGE, a gente consegue ter presente a política de direitos humanos em 44% deles, ou seja, em 2.400 municípios. E desses, é importante a gente dizer que a gente tem 2.400 municípios em 2014, conforme dados do IBGE, quando em 2009 eram em 1.400 municípios. Então a gente tem uma agenda que está numa curva crescente. Viamão é um desses municípios que não tem uma política de direitos humanos instituída. E um município que
90% da população ocupa 10% do território. É um município que tem comunidade quilombola, é um município que tem aldeias indígenas, é um município que tem uma periferia muito pobre decorrente das migrações internas da região metropolitana, é um município que tem 30% da sua área composta por patrimônio ambiental, por unidades de conservação. Então, em todas essas unidades de conservação, há conflitos sociais importantes. É um município que tem uma diversidade histórica, social e cultural, ou seja, nós teríamos todas as credenciais para pensar de alguma forma na política de direitos humanos. Então, Viamão ainda está na contramão do Brasil. Nós precisamos ter uma política e um órgão específico de direitos humanos para dar conta dessas questões. Uma outra questão importante, dos 5 mil municípios do Brasil, apenas 54 deles, ou seja, em torno de 1%, possuem fundo municipal com recursos para direitos humanos. E Viamão também não entra, nos imóveis, não tem na política, também não tem fundo municipal. Eu estou trazendo essas questões porque são desafios para nós trazer o nosso município. Olha, se não temos uma política municipal, precisamos ter uma política municipal. Em 2014 também, os programas de direitos humanos nos municípios do Brasil, eles estavam assim distribuídos. Na área da criança e do adolescente, 37% dos programas estão na área da criança e do adolescente. Idosos, 35% e mulheres, 31%. Essas são as 3 áreas de direitos humanos onde há o maior número de programas. Pessoas com deficiência, 29%. População em situação de rua, 15%. Negros, 10%. População de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, LGBT, 7%. Ciganos, 3,5%. Indígenas, quilombolas, ribeirinhos e outros povos e comunidades nacionais, 9,5%. Então vejam que dentro dos direitos humanos também há uma disputa e uma compreensão de quais os programas são prioridades e como fazer com que tenha coerência na produção desses programas. Ontem foi lançado o site, a página oficial das Conferências Nacionais de Direitos Humanos. E o site não garantiu, por exemplo, a acessibilidade para pessoas cegas e surdas. Então, para a gente ver que dentro dos próprios direitos humanos, a gente tem disputas ainda. E aí, um dos desafios dessa conferência é nós não olhar como está aqui expresso nessas políticas. Mulheres, indígenas, quilombolas, pessoas com deficiência, LGBT, povos terreiros, ciganos, mas como é que a gente conversa entre os temas? Olha, lá nas comunidades quilombolas de Mostardas, tem crianças com deficiência, tem mulheres quilombolas com deficiência. A mulher com deficiência, ela é duplamente vitimizada, triplamente muitas vezes. Ela tem múltiplas vulnerabilidades na companhia dela. A mulher com deficiência, ela sofre muito com abuso sexual e principalmente, sabe por quê? Pela deslegitimidade. Muitas vezes a voz dela não é legitimada. O agressor tem muito mais legitimidade do que ela. E a gente precisa debater essa questão. Então, o tema da conferência, ou seja, nós construímos um sistema, é pensar em como fazer um diálogo entre os temas de direitos humanos. É como
movimento de pessoas com deficiência, circulando nos movimentos de mulheres, eu aprendo sobre o tema e preciso também defender isso como agenda. Então a conferência precisa fazer isso. Não é o lugar para nós disputar a nossa agenda, mas nós convergirmos com o nosso tema e fazer com que todos defendamos os direitos humanos como bandeira comum. E para isso é fundamental a participação social, que também, vejam bem, Viamão não tem um Conselho Municipal de Igualdade Social. Não há um lugar para o povo negro, para o povo guerreiro, para o povo quilombola debaterem as questões da negritude, na questão afro-brasileira, afro-viamanense. Então nós precisamos pensar também no fortalecimento desse espaço, pensar em como criar estruturas que talvez, se por um lado nós criamos nos últimos anos muitos conselhos, por outro lado, participando dos conselhos, nós acabamos confundindo os conselhos com a participação social, mas os conselhos não usamos somente eles na participação social. Nós precisamos de outros espaços que se dá nas entidades, que se dá no fórum. A gente precisa criar outros mecanismos de diálogo social. Não precisamos nos prender à institucionalidade. Olha, se a prefeitura não chama a Conferência de Direitos Humanos, as entidades chamam. As entidades constroem. As entidades apontam os caminhos. Precisa o poder público chamar uma conferência de igualdade social ou uma conferência de meio ambiente? As entidades podem fazer isso, a sociedade pode fazer isso. A democracia nos deu essa condição. E como desafios que a gente precisaria, eu trouxe aqui alguns desafios para pensar a partir do momento que estamos, o que precisamos para avançar. O primeiro ponto são as burocracias institucionais. Mais gestão na política de direitos humanos. Nós precisamos consolidar, nós não temos ainda órgãos consolidados de direitos humanos no Brasil. São órgãos frágeis. Vamos pegar o exemplo federal. Nós tivemos no período de 2 anos 3 ministros. Um do técnico se trocar de dono desse período em quebra. Imagine o ministério, que em 3 anos nós não conseguimos, e aí, a cada ministro, saiu o ministro Maria Rosário, entrou a ministra Deli Salvati. O ministro Deli iniciou o planejamento. Saiu a ministra Deli, entrou o ministro Pepe, iniciou outro planejamento. Saiu o ministro Pepe, entrou o ministro Rogério Sottile. Entrou o ministro Rogério Sottile, funde do ministério. SPE, CEPIR, SDH, ou seja, política das mulheres, igualdade racial, juventude, tudo junto e misturado, mas sem um alinhamento político e ideológico construído, sobretudo com a sociedade, sem consenso social. Então a gente precisa pensar burocracias institucionais consolidadas, pensar órgãos consolidados. A gente precisa reforçar essa ideia da transversalidade nas agendas. O governo precisa exercitar esse diálogo, mas nós, enquanto movimentos sociais, também precisamos. As nossas lutas ainda são fragmentadas. E o momento atual exige que nós tenhamos lutas coletivas. Que nós lutemos juntos. Olha, se o Congresso Nacional está querendo tirar o direito do povo indígena, do povo quilombola, do acesso à terra, na medida que quer fazer com que, mesmo INCRA e dos órgãos do governo fazerem os diagnósticos para titulação de terra disso passar para o Congresso, isso não pode ser uma luta só dessas comunidades, tem que ser uma luta nossa, uma luta coletiva nossa. Então, transversalizar a luta também deve ser o papel do nosso exercício. E nós precisamos, e talvez, a educação de direitos humanos tenha sido um tema que nós exploramos muito pouco nos últimos 15 anos. Lá na Secretaria de Direitos Humanos, eu lembro, o setor de educação de direitos humanos era sempre um setorzinho lá, com 2 pessoas, sem muito respaldo, e a gente precisa retomar isso. A gente precisa trabalhar mais a educação de direitos humanos, nos espaços informais, nas escolas, compreender os direitos humanos. Eu, inclusive, tive em algumas
algumas vezes aqui nas turmas do EJA, da escola, justamente falando sobre o legado quilombola do Brasil, e trazendo a história quilombola de grupo, pegando lá de Rio Grande até Viamão, esse período tem como relação a Lagoa dos Patos. Falar dessas histórias, contar essas histórias, isso precisa ser mais divulgado. A gente precisa conhecer mais a história da África. Eu estou fazendo doutorado em políticas públicas na URGS, e o Brasil ele tem recebido muitos africanos que vêm estudar em Guiné-Bissau, Moçambique, Angola, vários países, vários estudantes vêm fazer mestrado e doutorado no Brasil. E nós começamos, por exemplo, um trabalho de mestrado que era ouvir sobre a África na perspectiva dos africanos. Então, esses estudantes, eles vêm falar da África. Quem melhor para falar da situação da África do que eles, que são africanos? Então, quer dizer, a gente precisa explorar esse processo educativo diferenciado. E com isso, construir uma política de Estado de direitos humanos, que é o nosso desafio. É sair, hoje nós estamos no contexto do arcabouço das políticas públicas na periferia. Nós sempre somos periféricos. Sempre somos que na hora do esporte é onde é cortado mais, é onde não tem condição de trabalhar. E a gente tem a política de direitos humanos, quem executa a política de direitos humanos, eles têm um papel diferenciado, porque ele não executa, ele não entrega um bem no serviço. Ele precisa articular por dentro dos órgãos para garantir que lá na saúde, que lá na educação, que lá no trabalho, cada área, cada órgão. Então, é um trabalho que exige um saber, você precisa conhecer a estrutura do Estado, como um todo. Eu, por exemplo, trabalho no Estado, na articulação de política da pessoa com deficiência. Então, eu tenho que conhecer todas as demais políticas, eu tenho que conhecer saúde, educação, trabalho, assistência, turismo, na sua essência, para poder dizer onde o tema da pessoa com deficiência tem que entrar. Então veja que a nossa tarefa é diferente daquele gestor, daquele técnico que trabalha com uma política específica. O cara que trabalha com educação, com saúde, ele trabalha com aquele tema. Agora, quem trabalha com direitos humanos tem que percorrer todos os temas. E não basta só percorrer todos os temas. Eu tenho que ter um diálogo social. Eu tenho que ouvir. Eu tenho que ouvir a sociedade. E para encerrar, tem uma frase que o movimento da pessoa com deficiência usa no mundo inteiro. E essa frase pegou. Essa frase ela foi produzida na década de 80 pelo movimento da pessoa com deficiência na África do Sul. Nada sobre nós sem nós. O que as pessoas com deficiência disseram na África do Sul? Isso ecoou como uma batida de tambor no mundo inteiro. Então, se você for no Canadá, se você for na Suécia, se você for no Uruguai, se você for em qualquer lugar do mundo, as pessoas com deficiência vão dizer: nada sobre nós sem nós. E isso chegou à ONU. E a partir disso, a ONU não toma nenhuma decisão no âmbito planetário relacionado à pessoa com deficiência sem que seja ouvida a própria pessoa com deficiência. Então, nada sobre nós sem nós, eu não posso de forma alguma pensar uma política para a mulher sem que a mulher seja protagonista. Eu não posso pensar uma política como os terreiros sem que as casas e os militantes sejam protagonistas. Eu acho que essa frase da pessoa com deficiência, ela serve para nós pensar uma nova relação de direitos humanos no Brasil. As pessoas com deficiência conseguiram estabelecer isso como pauta comum. Na diversidade das deficiências, essa pauta é comum. Não abrimos mão de participar. Não abrimos mão de decidir. Não abrimos mão de sermos protagonistas de nossa história. Então, essa conferência nos traz esse desafio. Nós unimos nossas lutas para sermos protagonistas de nossa história. E quem pode fazer isso? Nós, ouvindo nossos pais, dialogando, construindo de forma solidária, de forma coletiva, novos caminhos e novas possibilidades. Aquilo que o Fórum Social Mundial do Brasil, um grande desafio, um outro mundo é possível. Um outro mundo
que as políticas do Lula foram políticas que ensinaram, que priorizaram o ter a formação social das pessoas, a formação política das pessoas. Em Mostardas isso não ocorreu. Em Mostardas, as pessoas são politizadas e as comunidades quilombolas têm água, têm luz, têm equipamentos, mas o senso quilombola, a identidade quilombola, está dentro de cada um e cada um. E eu tenho isso internalizado. Não é porque eu agora estou fazendo doutorado na UFRGS, tenho mestrado, tenho especialização, ascendi perante a minha comunidade, que eu não tenho compromisso com a minha comunidade. Muito pelo contrário, o compromisso agora é muito maior. Eu acho que é isso que nós precisamos estabelecer, são esses pactos que nós precisamos estabelecer. Pactos políticos para pensar novas políticas, pactos políticos de modo como literalmente cada um, eu já fiz mais um conjunto de ideias dos direitos humanos. Porque nós temos condição de paz, né? Mas o que eu quero fazer uma observação aqui, com todas as confusões que cada um tem em termos de crise. A afirmação dos direitos humanos sempre teve o recorte de classe, sempre teve como cortina de fundo a luta de classes. Sempre foi a luta das classes oprimidas que batalharam e que afirmaram os direitos humanos, que perseguiam esses objetivos. Sempre foi assim. Então, mas agora nós estamos em tempos de crise, em tempos difíceis, em tempos de dúvidas, em que a crise surge várias ideias de procurar os culpados pela crise. E se a gente não cuidar, as crises, os culpados pelas crises, são os povos que fogem dos seus países pela fome. E a coisa mais simbólica foi quando começaram a chegar os negros da Serra Gaúcha, em que várias vozes gringas, os gringos da Serra, peraí, essa gente quer aí na nossa terra, o que eles estão querendo aqui? Eles vêm atrapalhar o nosso município, a nossa região, e é muito estranho. Não, porque as crises, como é que se for agora, mas são as crises. As crises, elas são espaços importantes de superação, de construção do novo, mas também são tempos perigosos, porque vem qualquer solução parece que se apresenta isso. Os direitos humanos é muito problemáticos no Brasil hoje. Nós temos várias vozes que são bem agressivas, que começam a enxergar as crises como a responsabilidade de coisas muito importantes de afirmação dos direitos humanos. E aí começam as perseguições religiosas, as perseguições, as conquistas da liberdade do sexo sexual e assim por diante. Então, tudo isso começa a surgir, o colega Lide e mais uma vez, começam a surgir os responsáveis por esse caos que a elite sempre chegou, começa a apontar o dedo para aquilo que é mais importante da nossa conquista. Liberdade religiosa, afirmação de direitos, a afirmação das propriedades quilombolas, os negros da universidade, a liberdade religiosa, enfim, tudo isso é muito importante para nós reafirmar hoje, porque nesses épocas surgem os bolsonaros e outras espécies de direitistas, e daqui a pouco estão dizendo que até a democracia, que é uma conquista de toda a sociedade, passa a atrapalhar o desenvolvimento e a desorganizar a sociedade. Corrupção é uma coisa, tem que ser combatida. Sistema prisional é outro tema, tem que ser reorganizado. O sistema judiciário brasileiro tem brechas que tem que ser resolvido. Mas não é? Nós somos pobres do lado disso aí, e nem a luta dos direitos humanos. Eu só fazer essa consideração.
Em julho de 2015, foi aprovado o Estatuto da Pessoa Deficiente. Em janeiro de 2016, o Estatuto passou a valer. Em nome de uma suposta crise, a Confederação Nacional das Escolas Privadas entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, dizendo que custos com pessoas com deficiência oneram a escola privada. E quem tem que pagar é a família, é a própria pessoa com deficiência, e não, né, a instituição. Então, bem essa linha que ela estava dizendo. Ou seja, se utiliza da crise para ferir o direito de quem? Justamente a gente ser fora do direito. Então, esses cuidados são muito importantes. Eu já notei aqui, ó, essa questão de reafirmar aquilo que, para nós, já que é fato consumado, nesse momento é importante. Está aberto, gente? Está aberto esse microfone. Não sei se nós precisamos usar o microfone, mas está rodando, ele pode rodar. Bom dia a todos e a todas, especial os meus mais sérios, como presente do povo de Figueira, professora Adriana, 22 anos de ministério, a gente tem militado na causa do nosso povo, de Figueira, tem a questão da educação e tem a questão das mulheres. Acho que isso dá assunto suficiente, Caio, para a gente poder ter todo um trabalho aqui para somar junto com os companheiros e companheiras que militam nos outros espaços, Jorge. Então, quero dizer para vocês que nós, aqui no grupo, que desde 2013, a gente organizou a primeira conferência no município do povo de Terreiro. De 2013, aqui, Pai Jairo, Pai Jorge, Antigo, Pai José Clair, a irmã Raia e eu e mais alguns outros companheiros e companheiras da nossa região estão construindo essa conferência municipal. Depois nós participamos, fomos eleitos delegados para a conferência estadual e desde então a gente vem participando de uma organização de um coletivo aqui em Viamão. Este coletivo tem uma representação muito importante dentro do Conselho Estadual do Terreiro, que é a Machira, que nos representa no Conselho Estadual, tem cadeira lá. E onde de lá, então, a gente consegue mobilizar o nosso povo. Nós temos travado muitas lutas em relação à intolerância religiosa. E aqui eu quero falar deste espaço que hoje eu represento, porque nesse espaço nós somos mulheres, temos a questão pedagógica do nosso momento. Então, acho que esse espaço contempla várias questões que a gente tem trabalhado nos direitos humanos. Nós, então, construímos esse coletivo. À margem do governo, de toda a questão governamental, nós, então tínhamos um coletivo onde nós sempre colocamos a questão pluripartidária nesse coletivo, porque a nossa intenção foi sempre priorizar um espaço dos povos tradicionais, que corrigem depois. E hoje, o que a gente viu? Que quando a gente conseguiu mobilizar, participar dos movimentos da questão da Lagoa Regina Velha, do Coré, aqui em Viamão, com o Código de Posturas, nós conseguimos mobilizar mais de 300 pessoas para participar de uma plenária que queria acabar com a questão não só do nosso culto, mas de outros cultos, dos outros terreiros, que queria normatizar de fato algo que não é normatizado, que é um espaço religioso de qualquer religião nacional. As igrejas teriam que ter tais mais mestres pela questão do incêndio, teríamos que pagar essa questão do som, e nós colocamos para eles, nós temos os nossos espaços de cultos, claro, nós temos que ter segurança nesses espaços, mas a gente também não vai privatizar esses espaços de culto religioso, seja de qualquer religião. Então, assim, a gente construiu uma minuta para o Conselho Municipal de Terreiro e hoje a gente está
agradecer a presença externa, nossa sede, vice-prefeito, uma honra ter, obrigado ter vindo. Bom dia, meu nome é José Caíno, sou do povo de Pereira. Muitos anos eu lutei em Porto Alegre pela igualdade, contra o racismo e contra a intolerância religiosa. Há 2 anos eu sou do Leão, e passei a ser professor do povo de Pereira de Leão para continuar lutando contra essa intolerância. A nossa cultura, a nossa raça, a religião enriqueceu muito essa terra, enriqueceu muito esse país. Com a nossa vinda, tanto dos escravos, quanto a nossa religião, a nossa cultura, nós enriquecemos essa terra. Mas nós temos que valer o nosso direito de, enquanto povo, enquanto afrodescendente, enquanto religioso, que nós possamos continuar fazendo a nossa cultura, a nossa raça, a nossa religião, sem preconceitos, que a gente possa lutar e sempre lutar por isso. Nós somos um povo, nós temos uma cultura, nós temos uma religião, nós temos uma teologia e uma filosofia de vida. Enquanto povo de terreiro, nós devemos continuar isso. Muito obrigado. Bom dia a todos e a todas. Eu quero me apresentar e contar um pouquinho da minha vida. O meu nome é Shirley, eu faço parte do povo de Terreiro Político de Viamão e represento Viamão no Conselho Estadual do Povo de Terreiro. Eu quero dizer que a nossa luta, enquanto povo de Terreiro, ela sempre foi muito árdua. E uma vez até numa reunião disseram que a minha mãe, que era o meu diretor, ela teve uma luta muito maior que a branca. Então, num contexto de negros lutando pelo povo de terreiro, ela é branca, então teve uma luta muito maior e é verdade. Mas a minha luta individual vem desde a época em que eu vim para Viamão. Eu não sou viamonense, sou porto-alegrense, e eu encontrei na cidade de Viamão um povo muito fechado, um povo muito ele, até pela característica do povo. Então, eu estudei, eu me formei e virei professora. Como professora liderista. Então, eu sempre lutei pela melhoria e lembro que lutei até com o Serginho, ele era professor lá da Espanha, eu era professora aqui na Solidão. Então, nós enfrentamos muitos governos, nós enfrentamos muito poder, nós enfrentamos muitas pessoas e muitas coisas. Mas nós fizemos. Depois eu me aposentei. Eu sou hoje uma professora estadual aposentada e um pouco fora da minha classe. Mas aí eu queria divulgar. Então eu comecei a trabalhar com as famílias. As mulheres que apoiavam os maridos, as crianças que eram abandonadas pelos pais, então buscando pensão, buscando a Maria da Penha, enfrentando decisões judiciais terríveis, porque ao invés de proteger a mulher que apanhou, queriam ouvir o homem que bateu. E a mulher ficava lá desprotegida. Então, lutamos também em relação a isso, conseguimos fazer um trabalho junto com essas mulheres. E depois eu pedi luta. Aí sou advogada, ainda trabalho com trabalho de família, mas entrei na minha origem, que é o povo de terreiro. Eu sou uma pequena desde nasci, porque eu nasci dentro de uma casa de religião. Ele era show. Então eu nasci lá dentro, minha mãe estava parindo e a Oxum e o Imanjá estavam ali, as pessoas ocupadas com os orixás, tentando me trazer ao mundo. Eu nasci numa casa de religião. E nunca assumi, porque não podia. Porque era difícil ser uma pequena. Principalmente mulher, pobre, negra, idade, Porto Alegre, seria uma raiz em Viamão. Então eu nunca me assumi como uma pequena, eu era. Mas nunca disse. E um dia as
aqui em Viamão. E buscar o povo de terreiro em Viamão é buscar a origem não só minha, mas a origem do nosso povo brasileiro. É buscar todos os pais que fizeram essa vida, que fizeram a história de Viamão, a história do Brasil. Então é com orgulho que eu estou engajada nessa luta. A luta de direitos humanos, pelos direitos humanos, ela perpassa desde o momento que se entra na escola, desde o momento que se estuda e que se diz, olha, eu sou negra, eu sou pequena, mas eu também sou inteligente e eu também tenho o que mostrar, o que apresentar. E nós, o povo de Deus, temos isso. Nós temos o que apresentar, nós temos o que oferecer e nós somos um segmento importante nessa sociedade, porque sem nós não existiria o povo brasileiro. Porque nós viemos para cá e nós fizemos esse povo. Então está na hora de nós sermos reconhecidos, sermos lembrados. E acho que este encontro serve para isso. Nós existimos e nós vamos participar em todas as conferências de direitos humanos, porque nós precisamos dos nossos direitos e nós precisamos mostrar ao mundo que nós existimos. Obrigada. Bom, enquanto o pessoal aí se aquece, a gente, às vezes, pela nossa, vamos dizer assim, vínculo, né? A gente tem uma certa política e a gente acha que não está fazendo direitos humanos, mas todos nós fazemos, todos nós estamos transversalmente atuando na questão dos direitos humanos. E um dos temas proposto para a Conferência Estadual é o tema do desenvolvimento e direitos humanos. Tá? Então, assim, e nós já fomos na cidade gestores, e não só públicos, nós somos gestores da nossa ONG, do nosso sindicato. A gente gesta, dirige, a gente propõe algumas políticas. E quando a gente vai propor isso, a gente tem que agregar essa questão de direitos humanos. E aqui na cidade, uma coisa está muito, nesse último período, nessa última administração, o desenvolvimento está voltado, segundo o que eu vejo, para a questão meramente capitalista e imobiliária, dentro das vários setores do desenvolvimento de uma cidade, se optou, nesses últimos 4 anos, em desenvolver a cidade, esse desenvolver, entre aspas, na área habitacional, na área imobiliária. E aí, não se pensa políticas públicas de responsabilidade desses investimentos. E também creio que não se pensou isso a nível nacional quando nós instituímos o Minha Casa Minha Vida, por exemplo. E aqui, vou dar o exemplo da cidade, aqui na Mendanha, quase de frente o cemitério, está tendo um investimento, segundo informações que a gente tem, nada oficialmente, mas 4.000 casas vão ser construídas, sem nenhuma responsabilidade social do empreendedor. A Euciadinha é professora, a Adriana é professora, as pessoas mais pobres, para essas 4.000 famílias que vão vir para aí, não se pensou um posto de saúde para essas 4.000 famílias que vêm para aí. Quando a gente vai aqui para Porto Alegre, no caminho do meio, na direita, logo depois daquele clube de piscinas que tem um condomínio já construído de mais de 500 casas. Creio que é a Minha Casa Minha Vida. Não se pensou naquele condomínio, porque eu não conheço essas políticas e essas garantias de acesso ao serviço
Então, quando o eixo direito, desenvolvimento dos direitos humanos chama a atenção para isso, tá? Nós temos que trazer isso também com isso. A responsabilidade da empresa privada. A empresa privada não é só para lucrar, não deve ser só para lucrar. Ela tem que ter responsabilidades sociais com isso. Então é fundamental. Então, quem trabalha, tá, nessas questões de produção e desenvolvimento tem que estar incluindo no seu projeto essas questões. E aí vem o público, o gestor público tem que criar legislações, tá, que se atende para isso. Que esses investimentos, tá, e eu falei só que o setor imobiliário, mas tem a indústria, tem todos os outros setores que também têm que ter a mesma responsabilidade. Tá? A Brahma veio para Viamão há 20 anos atrás, construiu o acesso que ela ia usar. Tá? E ela também deu, na época, R$500 mil para construir os abrigos aqui na cidade. Os 2 abrigos que inicialmente se tinha na cidade. Será que isso basta, né, para um grande empreendedor como uma grande multinacional? Então, isso tem que estar dentro dos planos de governo e das legislações locais para a gente garantir. E com todos os impactos que o Jorge Milnar fala deles, que há 20, 30 anos vai ser comum ter essa sensibilidade, mas hoje não tem a televisão do volta e meia dos postos, e se a gente caminhar pelas ruas de Viamão, os cadeirantes não têm como acessar o ônibus, não digo o resto, eu digo o ônibus. Então é isso aí. Só nessa linha, já passo por vídeo, já passo por você, só complementando aquilo que está na poesia, é justamente, se nós pegarmos a ideia política de direitos humanos, ela vem lá de 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Mas a ideia de política pública de direitos humanos no Brasil, ela começa com a Constituição de 88, integralismo na Constituição, mas com ações, programas, instituições, recursos, a partir dos anos 2000. E algumas ainda estão se consolidando nos últimos anos. Então, ainda tem temas que ainda não entraram na agenda. Então, a gente tem que ter sempre essa ideia. O quanto a nossa luta também é importante. Porque, por exemplo, eu lembro que no início dos anos 90, não se falava em política de igualdade racial. Não se falava em política de igualdade racial. Não se falava em história da África. A minha geração não pegou a história da África nas escolas. Início dos anos 90. E agora a gente consegue conquistar isso nos anos 2000, mas que ainda, se vocês pegarem Viamão e Mostarda, Viamão e Mostarda são cidades negras, são cidades quilombolas, são cidades construídas da luta negra. Mas, o que é a história nos diz? Cidades açorianas. E essas duas cidades, a lei que diz que a história da África tem que ser tratada no currículo escolar, ela não é aplicada. Sim, então quer dizer, e aí você, o maior número de casos de terreno do país, comunidade quilombola, a cidade construída no suor dele, e a educação do município não trata das questões étnico-raciais com seus alunos de forma organizada. Então, para a gente ver assim, o quanto tem questões que a gente precisa construir. Rite e depois do céu. Queria fazer uma breve saudação à mesa da pessoa do trabalho do Jorge, todos nós presentes aqui, público de guerreira, professores, trabalhadores cuidadosos, comerciais, índios, trabalhadores da nossa cidade, nossa vice-prefeita Esther, colega Serginho, dizer que
sido muito feliz em momentos como esse, que a gente se encontra para discutir, para refletir e para avaliar também as caminhadas que nós estamos fazendo já há mais de 30 anos na política, na construção de políticas públicas para a nossa sociedade, onde sempre os direitos estão presentes. Então, olha aqui o histórico do Jorginho, que vem da letra, e foi mais estagiário no trabalho, no crescimento político dele, enquanto ser humano, enquanto cidadão, e passando conosco hoje com os nossos palestrantes. Muito orgulhosos, muito honrados, em ver um jovem negro que veio lá, num local de origem afro, etc. Então, acho que tem muitas coisas importantes dentro dos nossos filhos aqui, conhecer. Nós resgatamos aqui quando chegamos lá em 97, 98 e criamos um fórum indígena. Se comemorava de outros filhos como se fosse uma data simplesmente escolar, mas se comemora. Nós criamos um fórum indígena, chamamos os índios que estavam na beira da estrada da Bahia, começamos a discutir com eles as políticas, os seus direitos, e como resultado conseguimos a área, pelo Oeste, conseguimos uma área para os índios, depois o governo muito a primeira escola indígena bilíngue do Estado, depois política da saúde e assim por diante. Foi citado aqui o número de casas de religião na nossa cidade e também a população negra, que hoje, se eu não me engano, de afrodescendente, somos 60% a 70% de afrodescendentes. E também o resultado disso, nós temos hoje, que a mãe primeiro, ali nas cotas dos concursos públicos. O índice nosso de quando o concurso público é um mais alto do país. E isso lá nos anos ainda 90, ainda 2000. Tem muitas coisas importantes que nós temos que reafirmar e cada vez mais eu desejo. Nós vivemos um momento